Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Continuamos trazendo aqui para vocês aquela saga maravilhosa que agora vai fechar um ciclo. Vamos fechar um ciclo. Uma das melhores sagas de quadrinhos, que eu já falei isso em vários vídeos. Esse já pelo menos é o nono vídeo, o vídeo número 9, que eu falo sobre esse assunto. Dessa vez, a guerra vai acontecer. Vai ter guerra entre as fábulas. Não tem mais jeito, é inevitável. Depois de 8 volumes, no volume 9 vai finalmente acontecer a guerra entre as fábulas, tá? E vai fechar aqui no volume 9 um ciclo que levou 9 volumes para acabar e de uma maneira magistral. Não tem vale. Não tem vale. Sabe aquele negócio de as ondas da progressão da narrativa, aquela coisa toda, e chega um ponto em que tem um vale, tem um momento em que a história fica um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais devagar. Não tem. Fábulas foram 8 volumes excepcionais e vai fechar aqui num volume 9 também sensacional. Não vou dizer nem mais, porque não dá para ser mais. É muito bom também o volume 9. Finalmente, no volume 9, nós vamos ter a guerra entre as fábulas. Entre as fábulas refugiadas, que vivem em Nova York, naquele prédio, né, chamado de O Bosque, que foram expulsas das terras natais, aonde aconteceram as histórias que todos nós conhecemos, né, das fábulas, e entre essas fábulas e as fábulas que foram dominadas pelo famoso adversário. Eles chamam assim, eles tratam ele assim desde o início do primeiro volume. Eles chamam o cara que expulsou eles das terras natais, aonde aconteceram as fábulas originais, né, as histórias originais, e expulsaram eles lá e trouxeram eles todos para Nova York. Eles todos não, né? Uma boa parte. Uma boa parte ficou presa lá no Império. É o Império onde existiam as fábulas originais. Elas foram expulsas, grande parte, e a outra parte ficou presa lá e virou subordinada, né? Virou o império, e o império é dominado por um único sujeito, uma única fábula. Uma fábula que tem umas ideias ditatoriais de um império, de criar um império, de dominação, né? De ditadura, e ele então domina esse território onde antes as fábulas viviam. Muito bem, finalmente no volume 9, então a guerra vai ter que acontecer. Mas primeiro, antes da guerra acontecer, aliás, primeiro mesmo, você já sabe, você vai se inscrever aí no canal para a gente continuar contando essa história para vocês aqui. E se você gostar, não esquece de colocar nos comentários o que você achou e também de comprar, porque tá por um preço bom, principalmente na Amazon. Na Amazon tá por um preço bom, dá para você comprar, tá? Na faixa aí, alguns volumes na faixa de R$80. Tá barato, tá? Isso aqui tá na faixa de 130, 140 e até mais. Alguns volumes, infelizmente, estão muito caros. Mas o volume 9 está aqui na minha mão, livro 9, volume 9, escrito pelo nosso mestre Bill Willingham, e com a arte já consagrada, Mark Buckingham, Steve Leialoha, Nico Herrickson, Michael Red, Peter Grass, David Ham, etc. Tem um monte de gente aqui, porque tem 368 páginas, é um dos volumes maiores. 368 páginas é um volume grande. Bom, mas antes de começar a guerra, que é isso que eu ia falar antes de começar a guerra, nós vamos ter alguns ensaios, alguns momentos que antecedem a guerra propriamente dita, que as fábulas refugiadas, as que vivem em Nova York, resolvem se antecipar ao imperador, ao adversário, e resolvem atacar as terras natais antes de serem atacadas por eles, porque principalmente eles tinham o medo de os mundanos, que somos nós, os humanos, eles chamam aqui de mundanos, os mundanos sofressem as consequências de uma guerra que só tem a ver com as
fábulas. Então, para evitar isso, as fábulas refugiadas, tá? Tá aqui na capa a Cinderela, tá aqui na capa o Garoto Azul, tá? Além da Branca de Neve, do Lobo Mau, uma série de gente, o Simba, tá? Antes que isso aconteça, eles vão invadir, eles vão entrar em conflito direto, com armas, contra o adversário, o imperador que dominou as terras natais onde as fábulas viviam, né? Bom, nessa préviazinha, duas coisas acontecem aqui. A primeira coisa é com o Garoto Azul, o Garoto Azul que está aqui na capa, né? Sofre uma grande decepção antes de começar a guerra. Inclusive, ele até agradece que ele vai para a guerra, que ele não precisa se preocupar com a decepção amorosa que ele tem. Ele tem uma profunda decepção amorosa aqui. Eu não vou contar, né? Porque é para vocês lerem. Mas o Garoto Azul tem uma profunda decepção amorosa antes de ir para a guerra. Ele vai para a guerra sozinho, sem esperar que na volta ele tenha uma namorada. A namorada dele não é a namorada dele. Muito bem. No segundo preâmbulo, antes da guerra, tem uma história exatamente dela. A Cindy, a Cinderela. A Cinderela, que é uma espiã extremamente treinada, foi treinada pelo Lobo Mau, é poderosíssima, a menina não é muito inteligente, né? É aquele negócio que eu falo, o feminismo, ele sempre existiu sem ser uma bandeira, sem ser uma coisa meio exagerada, absurda. Isso aqui já gente, é o empoderamento da mulher, sem precisar fazer exagero, sem ficar de frescura, bobagem. A história dela é bem legal e ela dá uma de 007 da melhor qualidade, excepcional. A minissérie em duas partes abre, é a do Menino Azul, depois a minissérie em duas partes da Cindy, da Cinderela, que é uma espiã poderosíssima, difícil de ser batida. E aí, então, vem o arco. Então, são duas histórias do Menino Azul, duas histórias da Cinderela, totalmente conectadas à história principal. E depois vem, então, o arco de história que ele chama de guerra. Lá vem a guerra mesmo, e aí são as fábulas refugiadas invadindo o território do Império, das terras natais. E realmente é muito legal, tem várias reviravoltas, tem muito suspense, tem muito mistério e, logicamente, muita aventura, muita ação e é muito inteligente, acima de tudo. Essa história aqui, desde o início, sempre foi uma história muito inteligente. Bom, aí você diz assim, bom, aí fechou o ciclo, vamos deixar para o próximo volume. Nada disso. Nesse volume mesmo, no livro 9, o nosso querido Bill Willingham já inicia a próxima fase de fábulas. Primeiro ele faz novamente um preâmbulo, faz um interlúdio, em que ele conta como é que vai ser a vida do adversário depois de derrotado, como é que vai ser a vida dele na cidade das fábulas, né? Que eles chamam de cidade das fábulas, mas na verdade não chega a ser uma cidade. É um pequeno quarteirão no máximo, em Nova York, né? Muito bem, tem esse interlúdio. Depois, então, ele já planta um novo arco de história, ele já planta a semente do que vem por aí e começa a criar um novo inimigo que talvez seja até mais poderoso do que o primeiro adversário, tá? Então ele já começa uma nova fase aqui no volume 9, metade é o encerramento da fase que veio lá desde o volume 1 até o volume 9, e a partir daqui ele já planta as sementes do que vem pela frente, tá? E não perde, não deixa a bola cair, continua ele mantendo o mesmo ritmo, os artistas também. Já estamos aqui nas edições, entre esse volume aqui, essa edição de luxo, capa dura, já vai na série original, entre os números 70 e 82. Ou seja, tem 12 números aqui nesse volume. Metade deles, mais ou menos, fechando o ciclo inicial, que é contra o adversário, e a outra metade já plantando as sementes do que vem por aí. Ainda tem muita coisa pela frente. Vão ser, no total, 16 volumes. Então, nós estamos aqui no volume 9, pouquinho acima da metade.
Tá bom, gente? Então fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Não deixe de ler Fábulas. É sensacional. Tá bom? Até a próxima.